Confiar em Deus. Duas palavras simples, duas palavras monossilábicas que carregam um peso imensurável. Palavras que parecem fáceis de dizer, mas difíceis de viver. Porque confiar exige entrega, exige abrir mão do controle, exige acreditar quando não há sinais visíveis. E obedecer exige reconhecer que Deus sabe mais do que nós, mesmo quando nosso coração grita ao contrário. E eu não sei o que o futuro reserva para você. Talvez você enfrente perdas dolorosas. Talvez perca sua casa em um incêndio inesperado. Talvez perca um cônjuge por causa de uma doença detectada cedo, mas que não pôde ser curada. Talvez veja sonhos cuidadosamente construídos se desmoronando diante dos seus olhos. Talvez um relacionamento em que você investiu anos se rompa. E tudo isso causa dor, porque toda perda é dolorosa. E nessas horas você pode se perguntar onde está Deus, se Ele realmente ouve as suas orações. Porque eu mesmo já orei com intensidade pelo meu pai, quando a saúde dele declinou. Orei como havia orado pela minha mãe. Citei as mesmas passagens da Bíblia. Pedi restauração. Clamei com fé. Mas o resultado não foi o que eu queria, porque meu pai partiu para estar com o Senhor. E ali eu aprendi que nem sempre será do nosso jeito. Nem sempre Deus responde como pedimos, e sempre existirão perguntas sem respostas. Por que meu ente querido não sobreviveu? Por que não melhorei? Por que fui deixado para trás? Por que aquela porta se fechou? Por que aquela pessoa foi embora? Algumas coisas jamais farão sentido para nós, mas Deus nunca age sem propósito. Ele nunca permite uma dor que não carregue em si uma semente de transformação. E embora você talvez não veja no momento, Deus sabe o que faz. Ele tem em mente o seu bem maior, porque não é aleatório, é parte de um plano divino que está muito além da nossa compreensão. E é por isso que a palavra nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não em alguns caminhos, não em metade deles, mas em todos. E esse é o desafio. Confiar quando não entendemos. Confiar quando parece que tudo está indo na direção contrária. Porque confiar em Deus não é apenas dizer que acredita, é descansar nele mesmo quando sua alma se agita, é segurar firme mesmo quando as circunstâncias gritam para soltar. Porque muitas vezes vivemos com confiança condicional. Achamos que seremos felizes quando Deus fizer o que pedimos. Quando o problema for resolvido, quando a bênção chegar, quando encontrarmos a pessoa certa, quando a cura vier, quando o sonho se realizar. Mas isso não é confiança verdadeira, isso é barganha. Porque confiança condicional diz: Deus, se você fizer do meu jeito, no meu tempo, então eu confiarei. Mas fé verdadeira é dizer: Senhor, ainda que nada aconteça como eu espero, ainda que as orações não sejam respondidas como eu desejo, ainda assim eu confiarei em Ti. Porque Deus não é um gênio da lâmpada para realizar nossos desejos. Ele é o soberano que governa céus e terra, que vê o início, o meio e o fim da história. E muitas vezes a resposta dele não é sim, mas é ainda não, ou até mesmo não. Porque ele enxerga perigos que você não vê, atalhos que parecem bons, mas levam à ruína, pessoas que parecem certas, mas destruiriam sua fé, caminhos que parecem promissores, mas terminariam em dor. E por isso a confiança incondicional é um chamado para descansar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Porque Ele continua sendo bom quando o diagnóstico é ruim. Ele continua sendo fiel quando a porta se fecha. Ele continua sendo justo quando a resposta não é a que você esperava. E se você não aprender a confiar, viverá carregado de frustração, amargura e desânimo. Porque a vida não é uma linha reta. É cheia de curvas, desvios, momentos de alegria e de lágrimas. Mas todos eles fazem parte da construção de quem você é em Deus. E às vezes, a porta fechada é apenas um teste para ver se você confia. A oração não respondida é um teste para ver se você permanece. A espera prolongada é um teste para ver se você continua crendo. E quando você mostra a Deus que não precisa ter tudo para ser fiel, muitas vezes Ele te devolve aquilo que você estava disposto a entregar.
Porque é no desapego que ele revela a verdadeira fé. É no vazio que ele enche de propósito. É na dor que ele revela consolo. E talvez você esteja frustrado porque suas orações parecem não ter eco, porque seus planos não deram certo, porque seus sonhos não se cumpriram. Mas hoje eu te digo, tire esse peso dos ombros, entregue de volta nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle e nunca perdeu o governo da sua vida. Ainda que tudo pareça fora de ordem, Ele continua no trono. E quando você não entende, lembre-se, se você entendesse, não precisaria de fé. Porque fé é justamente crer sem ver, é andar sem saber o próximo passo, é confiar sem entender. E é por isso que hoje eu declaro sobre você: confie em Deus incondicionalmente. Confie quando dói, confie quando não faz sentido, confie quando parece que acabou, porque Ele está abrindo portas que você não vê, preparando pessoas que você ainda não conhece, revertendo situações que ainda não mudaram aos seus olhos. E se você permanecer, verá que cada lágrima foi regando sementes de vitória. Verá que cada espera foi fortalecendo sua raiz. Verá que cada perda foi pavimentando um caminho para algo maior. E no tempo certo, Deus vai te conduzir à plenitude do seu plano. Porque o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E nada, absolutamente nada, poderá impedir os planos dele para você.